Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos, mais uma vez juntos aqui, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para juntos estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus em Escola Bíblica Dominical, em classe única. Então, você que já está se preparando aí para nos acompanhar nesse estudo, nós queremos dar as boas-vindas a você, pedir ao Senhor que lhe abençoe grandemente durante este dia, você e sua família. Vocês que são membros da nossa igreja, Deus abençoe, meus queridos irmãos. E mais uma vez vamos nessa caminhada de estudos da palavra do Senhor. Tem sido assim nesses tempos, rica oportunidade que Deus está nos dando de termos mais tempos devotados em nossa casa para o estudo da Bíblia, para ouvirmos as diversas exposições da palavra de Deus via os pastores, mestres, doutores, e nós também, pela misericórdia e graça de Deus, mais uma vez estamos juntos aqui para esse estudo de escola bíblica dominical. Damos as boas-vindas mais uma vez a todos os queridos irmãos e aqueles que certamente estão nos acompanhando ou que de alguma forma, posteriormente, devem nos assistir também nesse estudo bíblico, tá bom? Então Deus abençoe a vida de cada um de nós nesta manhã do dia do Senhor. Nós queremos ler a palavra de Deus como base para o nosso estudo. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em dois textos. E este mês, como nós comemoramos o mês do lar, da família, nós queremos focar o nosso assunto esta manhã, uma palavra mais direcionada aos esposos, aos maridos. E esta palavra é de grande proveito, primeiramente porque ela é a palavra de Deus. Os ensinos das Escrituras são absolutos para todos nós. Então ela tem a intenção também de nos falar ao coração como esposos, como maridos, bem como orientar todos aqueles que pretendem um dia ser pai, ser marido, ser chefe de família. A palavra de Deus nos orienta nesta manhã no estudo que vamos conversar sobre a necessidade de atentarmos para esses ensinos que são preciosos ao coração de nós, os homens, os maridos, os esposos, e aqueles candidatos que no futuro mais longe ou mais breve também se tornarão esposos, terão a graça de receberem da parte de Deus uma esposa. Assim nós cremos e acreditamos que Deus fará na vida de você que também é solteiro, que deve atentar para esse ensino da palavra de Deus, porque muitas vezes muitos entram para uma união matrimonial sem receber as instruções necessárias, sem atentar qual o seu papel como futuro esposo, como esposo de agora em diante, certo? Então a Bíblia nos fala claramente, irmãos, a respeito desse assunto. A Bíblia fala aos homens, a Bíblia fala às mulheres, a Bíblia fala aos filhos, fala aos servos, fala aos senhores. Então a palavra de Deus, que é rica em sabedoria e em ensinamentos, ela vai falar a toda classe de pessoa ou a todos os componentes que formam esse grande e maravilhoso projeto de Deus chamado família. Então a Bíblia ela é completa nas suas instruções em relação também à família. Então eu quero que você atente comigo dois textos da palavra de Deus, os quais vamos utilizar como base do nosso estudo essa manhã. O primeiro texto não poderia ser diferente, né? Um texto que fala diretamente ao nosso coração é Efésios capítulo 5, verso de número 25. Nos diz aí a palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia em casa, você pode acompanhar, ou no seu celular, tá? Você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Diz assim, Efésios capítulo 5, versos de número 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Combinado com esse texto, eu quero ler também 1 Pedro, capítulo 3, em combinação com esse texto, capítulo 3,
verso de número 7. Veja o que nos diz a palavra de Deus ainda. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar um pouco? Vamos pedir a orientação de Deus para o nosso estudo, nossa conversa nesta manhã. Deus, nosso Pai, te louvamos pela oportunidade que temos de nessa manhã, em torno da Tua Palavra, estarmos quietos para podermos ouvir os Teus ensinos. Neste mês, Senhor, em que nós comemoramos mais especificamente, é o mês da família. Queremos te pedir a Tua orientação, Deus, para a nossa família, sempre. Abençoa-nos como esposos, maridos, pais, abençoa os filhos, as esposas. Ó Deus, todos aqueles que compõem a Tua família, que possam ser nesse momento abençoados pelo Teu poder, pela Tua graça e a Tua direção. Essa é a nossa oração que nós fazemos confiados no poder, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus? Então nós acabamos de ler Efésios capítulo 5, versículo 25 e 1 Pedro capítulo 3, verso de número 7. São dois textos que nós queremos utilizar para a nossa fala de estudo essa manhã, dentro da temática família. Então nós queremos que você atente às nossas falas e comentários a respeito desse assunto. Maridos, amem suas mulheres. Essa é a recomendação do texto da palavra de Deus. Meus irmãos, vejam só, quando o assunto é família, nós não podemos ter outro conceito, outra recomendação inicial para poder nortear nossa visão relacionada à família. Olha, o compromisso com Cristo ele é fundamental para a vivência familiar. Isso é essencial. Não podemos ter, de fato, irmãos, um casamento equilibrado, de forma que agrade a Deus, se nós não tivermos como centro a pessoa de Jesus Cristo. Não só o casamento, mas bem como a criação de filhos e outros assuntos, outras temáticas que devem ter a nossa atenção dentro da família, se Cristo não tiver primazia e se tornar o centro da nossa orientação, irmãos, a família vai mal. O casamento está em risco. Nós falamos isso porque Cristo, a palavra de Deus, os ensinos da parte de Deus, são essenciais para nos mantermos como uma família cristã, saudável, equilibrada e podermos resolver nossas dificuldades e problemas que surgem no seio da família de forma que venha preservar os propósitos pelos quais Deus criou a família. Então, nossa fala inicial em relação a isso é que nós não podemos descartar de forma alguma a presença de Cristo na família, os ensinos de Deus relacionados à família. Pode ser que você, ao ouvir nossa conversa esta manhã, de início você se sinta desanimado. Pelo fato de que você talvez tenha um esposo que não é convertido, ou o contrário, a esposa que não é crente, e agora você tem filhos a criar, a educar, e essa relação de compromisso mútuo se torna uma grande dificuldade, em função de que um dos cônjuges não é um cristão, não é convertido. E quem sabe você esposa ou você marido sente um grande peso, um grande fardo, quando o assunto é criar os filhos sob a orientação da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, por mais que você se sinta triste, um pouco desanimado pelo fato de você ter um lar que em parte é cristão e outro não,
assim, usando a referência como aquele lar que o marido é convertido, ou que a esposa é, mas um dos lados não tem aquela conversão genuína e verdadeira de tal forma que ambos tenham juntos o compromisso de cumprir os ensinamentos de Deus relacionados à família, criar filhos, manter casamento, manter o relacionamento dentro da família, interpessoal, quem sabe. Então talvez você de início sinta-se triste pelo fato de saber que para você tem sido uma grande carga, ou um grande peso, carregar o compromisso de cuidar do seu casamento, da criação de filhos e muitos outros assuntos. Você se sinta só, esteja na solidão, pelo fato do seu marido não ser um convertido, ou então a esposa não ser uma mulher crente, convertida. Eu quero dizer para você que a nossa fala esta manhã não é desanimar o seu coração. Você deve, mesmo na condição que você está, você deve nunca perder a esperança. Se você é uma mãe que tem essa responsabilidade só praticamente, ou você é um pai que também vive nessa solidão, carregando esse fardo de responsabilidade só, eu quero dizer para você que você não deve desanimar. Não perca a esperança. Por quê? Porque quem está nessa situação, a Bíblia nos diz claramente que ainda há esperança. Ora, irmãos, a palavra de Deus ela é a fonte de vida, de grandes surpresas para as nossas vidas. Quantas mães, quantas mulheres, quantos pais e maridos hoje podem testemunhar com muita alegria os efeitos do poder de Deus na vida da sua esposa ou do seu esposo, bem como dos seus filhos. Deus continua poderoso com a sua palavra, transformando vidas, mudando realidades. Então, meus irmãos, você que nos assiste nesse momento, nessa nossa fala de estudo, não desanime, não perca a esperança. Por mais que você tenha alguém que não seja um cristão, que não queira levar as lidas da vida familiar do ponto de vista da palavra de Deus. Nossa palavra nesse momento de início é que você não desanime, não desista do seu sonho ou do seu desejo de ver sua esposa, seu esposo, seus filhos convertidos, servindo ao Senhor, conforme a palavra de Deus orienta em relação à família cristã. Não desista. Deus está sempre pronto a ouvir nossas orações e a suprir as nossas necessidades. E quem sabe se uma das maiores necessidades sua não seja ver seu marido convertido, sua esposa uma mulher crente, ver seus filhos aos pés de Cristo. Esse é um sonho que todos nós devemos alimentar, ver nossa família servindo a Deus, mesmo em meio às dificuldades, às tentações que a família passa, os conceitos seculares, que muitos deles, se não quase todos, são contrários aos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus para a família. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é uma palavra cheia de esperança e de graça para o coração daqueles que estão desanimados. Veja, a palavra de Deus nos diz assim no Salmo 146, no verso de número 9, diz assim a palavra de Deus: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha, a palavra do Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, que Deus é aquele que ampara o órfão e a viúva. Sabia disso? Veja só. Veja mais o que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 68, o verso de número 5, que vai combinar com essa primeira passagem que nós acabamos de ler para você. Diz assim:
pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Olhe, você que tem um marido descrente ou uma mulher não crente, não desanime. Você que não conta com a participação do marido ou da esposa na questão da educação cristã, como a Bíblia ensina, você está numa condição de uma viúva de marido vivo, quando o assunto é cooperar integralmente ambos, para que a família cristã seja identificada com os ensinos da palavra de Deus. Talvez você não perceba, mas de alguma forma você é uma viúva de marido vivo, nas questões do papel que o homem e a mulher devem exercer no cumprimento dos ensinos relacionados à família, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Então, de alguma forma, você é uma viúva. Você está só. Você está batalhando sozinha nessa questão. Ou você, homem, marido. Essa realidade nós sabemos que existe. Espalhados por esse mundo, homens estão vivendo assim, mulheres também estão vivendo nessa condição de viúvas ou de viúvos, de maridos e de esposas vivas, mas que ao mesmo tempo não dão a sua contribuição que deveria dar na colaboração e na cooperação integral da educação dos filhos, da manutenção de um matrimônio ou de um casamento ou da família, segundo o que Deus requer. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que você é uma viúva de marido vivo ou você é um viúvo de esposa viva. Entenda o sentido do que eu quero colocar nesse momento. Mas a palavra de Deus também nos ensina que é possível, e em função disso, é possível que nós tenhamos filhos órfãos. Pais que são presentes no lar, mas que não fazem a sua parte. Mães que estão no lar com seu marido, mas que não fazem a sua parte. Não educa, não devota tempo para poder ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, a fim de que eles possam crescer nessa visão cristã e bíblica que Deus orienta na sua palavra. Então, nesse sentido, é bem verdade e é bem possível que nós tenhamos crianças dentro dos lares, das casas, que são órfãos, porque não tem alguém que os assista com o ensino da palavra de Deus. A mãe não devota o tempo que deveria, não separa o tempo precioso para instruir os seus filhos, para investir na espiritualidade cristã dos seus filhos. Oh, meus irmãos, quantas mães e quantos pais dos dias atuais investem muito mais em outras coisas. E outras coisas são importantes também. Mas o essencial para que os filhos não se tornem órfãos de pais vivos é que os pais façam a sua parte. Essa é a instrução que a palavra de Deus nos dá, introduzindo a nossa conversa hoje sobre a responsabilidade dos pais, sobretudo dos maridos, em amar as suas esposas. Então nós vivemos no mundo, irmãos, assim, de um dilema entre o ideal e o real. O ideal que a Bíblia nos fala é que pai e mãe estejam presentes na construção dos valores da família, orientados pela palavra de Deus. Por quê? Porque a família é o grande projeto de Deus. É o grande projeto de Deus. Veja, irmãos, que é da família que surge a grande aplicação da obra de redenção na vida do homem. Deus, quando resolveu construir a história da redenção, ele conta com a participação do homem, da mulher e depois vem o Filho, Jesus Cristo, que tomou a forma humana. Então, esse quadro, essa imagem da família é tão importante para Deus que quando Deus resolveu planejar e executar o seu processo de redenção na vida dos seus, ele conta com as figuras da família. Então não há como negar, irmãos, que família espelha também o projeto e o plano de Deus da redenção salvífica de Deus para a humanidade. Então nós vivemos atualmente um grande
digamos assim, um grande dilema entre a família que é real e a família ideal. Mas o fato é que nós não podemos negar que o que a Bíblia nos ensina em relação à família deve prevalecer. E a Bíblia, irmãos, nunca negou a necessidade de na família se ter a participação do homem e da mulher. Isso é tão sério que quando nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 25, no verso 5, nós observamos, a Bíblia é clara em nos dizer, a lei do Senhor, que quando uma mulher ficasse viúva, era a responsabilidade do seu cunhado mais próximo assumir aquela viúva, a fim de que ela não ficasse mercê ao pecado e a outras questões que poderiam envergonhar a mulher. Então Deus estabeleceu sabiamente na época da lei, está lá em Deuteronômio capítulo 25, no verso 5, que o cunhado mais próximo deveria assumir a viúva do seu irmão. Veja, irmãos, que a preocupação de Deus aqui é sempre manter a figura do homem no lar, como alguém que traz a sua participação efetiva e vem cumprir os objetivos pelos quais Deus estabeleceu assim a família. Então o homem tem que ter sua participação no lar, no meio da família, conforme Deus determina na sua palavra. Isso é tão importante, irmãos, que quando nós lemos a história de Noemi e Ruth, observamos que quando Noemi perde seus 2 filhos, já depois de viúva, certamente, e as suas noras queriam segui-la, e Noemi disse, olha, eu já estou com a idade avançada, não gero mais filhos, eu não posso mais gerar filhos para que esse filho venha assumir vocês, os filhos venham assumir vocês. Então essa ideia justamente de assumir a vida de quem se tornava viúva era uma ideia do Antigo Testamento, aprovada por Deus. Por que nós estamos elucidando isso? Justamente para dizer que a figura do homem deve ser sempre real e presente na vida da família. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos enfatizando esses exemplos. A figura do homem na família, Deus estabeleceu para exercer a sua função. Não se ausentar do seu papel e da sua participação na construção da família. Foi assim que Deus instituiu, segundo a sua palavra. Você pode ver isso na Bíblia Sagrada. Ruth, capítulo 1, versículo 12, e Deuteronômio 25, verso 5. São textos que nós estamos usando para ilustrar a necessidade do homem sempre ficar atento, que Deus o estabeleceu como uma participação importantíssima na família de Deus. Mas o que nós observamos, irmãos, nos dias atuais, é que as famílias, muitas famílias secularmente, elas vão na contramão do que a palavra de Deus nos diz. Então, o que nós observamos, irmãos, é que a vida familiar hoje, em muitos aspectos, ela tem perdido, tem deixado de lado esses papéis que são fundamentais devido à vida moderna, devido a muitas outras situações que faz com que o homem, a mulher, se envolvam com muitas outras coisas que de tal forma vem trazendo sacrifícios e dificuldades no cumprimento do seu papel na construção da sua família. Veja, irmãos, a presença dos pais é muito importante. Mas esses pais têm que continuar mantendo o seu compromisso para com os ensinos de Cristo relacionados à família. Então nós aprendemos, irmãos, que o modelo bíblico para a família, ele atende à vontade e ao projeto de Deus. Mas na sociedade que nós vivemos atualmente, quase sempre esse foco do papel e da importância que os pais têm no seu lar e no relacionamento mútuo entre marido e mulher
esse foco tem sido desvirtuado ou mudado. E nós, como família de Deus, devemos ter cuidado para não inverter esses papéis. Por mais que vivamos na época da modernidade, de muitas outras coisas, como alguém disse, olha, a igreja tem que se atualizar, as coisas se modernizaram, não é mais assim, mas olha, irmãos, a Bíblia, a velha Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. E se nós sairmos dos ensinos dessa chamada velha Bíblia, nós vamos nos identificarmos muito mais com a cultura que não serve a Deus quando o assunto está relacionado à família. Então nós temos o nosso compromisso como família cristã é nos espelharmos nos ensinos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Porque o projeto de Deus para o casamento, irmãos, ele não mudou. Deus continua com seu foco inicial. E quando o assunto é relacionamento de marido e mulher com seus papéis na construção de uma família equilibrada, nós não podemos mudar o foco. Corremos o risco, irmãos, de quando os filhos nascem, mudarmos o foco e esquecermos de darmos prioridade e atenção ao esposo, à esposa. Não, a Bíblia não ensina que nós devemos transferir o foco. A chegada dos filhos são bênçãos para a família, é verdade. Graças a Deus que é bênção para o lar, para a família, mas o foco não deve ser transferido nem negociado. O que se precisa fazer é reavaliar as situações e ter muito cuidado para que o foco não seja mudado. Sabe por quê, irmãos? Como dizem alguns escritores, nossos filhos são bênçãos, mas eles nasceram para ter asas, nasceram para voar, para conquistar os seus alvos, como flechas na mão do guerreiro. O Salmo nos diz isso, são os nossos filhos. As flechas, elas foram feitas e criadas para chegar a um alvo, para conquistar algo, para sair daqui em direção a uma certa conquista. E esse é o sentido que os filhos, eles são flechas, eles têm alvos a atingirem, e um dia eles sairão de nós. E ao sair de nós, a Bíblia nos ensina, irmãos, claramente que a esposa e o esposo serão sempre seus companheiros. Farão companhia um ao outro até que a morte os separe. É assim que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Alguns têm o privilégio de ter os seus filhos o tempo todo perto de si. Mas o fato de termos essa necessidade de amarmos os nossos filhos, de sabermos a importância e a bênção que são os nossos filhos para nós, não nos dá o direito de transferirmos a atenção que não deveria ser dada. Aliás, a atenção que deveria ser votada só para a esposa ou só para o esposo, não podemos negociar isso. Por quê? Porque as famílias modernas, muitas delas, que não se espelham nos ensinos da palavra de Deus, têm transferido o foco. E muitos casamentos têm se desfeito justamente por conta disso. Porque quando nascem os filhos, a esposa é esquecida, o marido é esquecido, então nós temos que reavaliarmos, reequilibrarmos as coisas e continuarmos cumprindo o nosso papel dentro da família. Marido, esposa. E assim que a Bíblia nos diz, meus irmãos. Talvez você esteja pensando e queira contrariar o que eu estou falando nesta manhã. Mas o que eu lhe digo é uma realidade da palavra de Deus. A cultura secular, irmãos, jamais ela pode determinar o nosso comportamento quando o assunto é a família. A Bíblia, ela é a nossa orientadora por excelência em relação às questões do lar e da família. Sobretudo quando o assunto é o papel de cada um dentro da família. É por isso, irmãos, que a Bíblia vai definindo claramente qual é o nosso papel. Tanto o marido como a esposa, bem como os filhos, na construção dessa família cristã. Então, nós queremos conversar mais um pouquinho com você sobre as orientações e princípios que a palavra de Deus
vai nos dar, certo? Que não devem ser esquecidos dentro da família. Eu quero citar alguns textos aqui da Palavra de Deus que depois você pode ler. Em função do nosso tempo, nós não vamos ler todos os textos. Mas eu quero citar aqui, olha, você pode ler Colossenses capítulo 3, dos versos de 18 a 21. Você pode continuar a leitura do texto que nós acabamos de ler, que foi Efésios 5, do 22 ao 24, se bem que nós lemos o 25. Também você pode caminhar um pouco mais e ir para o capítulo 6, verso de número 4. Mas uma palavra aqui, irmãos, é chave, quando o assunto é discutir qual o papel do esposo no lar. Ou então, seguindo a recomendação inicial do texto que nós acabamos de ler, tentando focar e especificar nossa fala esta manhã. Maridos, amai as suas mulheres. Esses textos que nós acabamos de citar para todos vocês são textos, irmãos, o qual prevalece e paira uma palavra-chave essencial diante desses textos que são que trazem a palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo relacionada à família. Que palavra-chave é essa? É a palavra submissão. Submissão é a palavra-chave. O verso 21, irmãos, do texto de Efésios, do texto do capítulo 5, verso 21 nos fala claramente, certo? Nos deixa claro que esta é uma palavra-chave de destaque quando o assunto é relacionamento dentro da família, incluindo os seus papéis. Então, essa palavra submissão, irmãos, ela é por demais importante para todos nós. Por que ela é importante? Geralmente, quando a gente vai falar sobre família e toca nesta palavra chamada submissão, logo vem à mente do homem, certamente do homem, que esta palavra ela parece que é mais direcionada para a esposa, para a mulher. Mas eu quero dizer para você que esta palavra ela não é condensada apenas ao comportamento das mulheres. Eu quero chamar a sua atenção essa manhã para você ampliar seus horizontes, abrir seus olhos para o que a Bíblia nos ensina quando o assunto é submissão relacionada à família. Nós corremos o risco de acharmos que essa palavra está escrita aqui tão somente para orientar as mulheres para serem submissas aos seus maridos e até, quem sabe, de forma calada, silenciosa, porque a Bíblia diz assim. Somos tentados a entender que é assim. Mas não é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Veja, a palavra submissão aqui, se você prestar atenção, você vai ver que ela possui uma amplitude. E ela é usada em muitas ocasiões para ser aplicada não só à vida das mulheres, como querem os machistas, mas a palavra submissão, irmãos, ela se amplia. Veja que a palavra de Deus nos diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como é que nós podemos entender que a submissão também aqui é aplicada à vida do homem? Veja, irmãos, o texto está dizendo assim: maridos, se submetam ao exemplo de Cristo, ao amar as suas esposas. Se submetam. Submissão. Então, irmãos, nós entendemos que a palavra submissão, ela não está direcionada apenas às mulheres aqui. Então, a má compreensão da aplicação dessa palavra-chave submissão tem causado muito desgosto na vida de muitas mulheres. Tem feito com que muitas mulheres vejam os ensinamentos do apóstolo Paulo relacionados à família como ensinamentos machistas. E essa não é a ideia. A palavra de Deus nos ensina que os maridos devem se submeterem ao exemplo de Cristo quando amam as suas esposas. Submissão. Então a palavra submissão aqui também é direcionada aos esposos, aos maridos. Nós temos que entender isso. Submissão ao exemplo de Cristo. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Mais adiante nós vamos estudar mais esse termo, se o tempo nos permitir. Então preste atenção, maridos, nós os maridos.
A palavra submissão, irmãos, ela é direcionada aos nossos corações também. Nós devemos nos submeter ao exemplo de Cristo ao amarmos as nossas esposas. A Bíblia nos diz isso. Agora, as esposas, sujeitem-se cada um aos seus maridos. Então, observe. Aos filhos, obedeçam aos seus pais, submissão, se submetam aos seus pais. Aos pais, não irritem os seus filhos. Então, irmãos, nós observamos aqui que a palavra submissão, ela se amplia e ela adquire aplicabilidade a todos os componentes da família. Maridos, amem as suas esposas. Amem as suas esposas. Isso é o que o texto da palavra de Deus nos recomenda. Como é que nós, os maridos, devemos amar as nossas esposas? Eu quero fazer algumas citações e nós vamos oportunamente continuar esse nosso assunto. Mas o texto diz assim, que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo tratou a sua igreja? Como você acha que Jesus Cristo trata a sua igreja até hoje? Com rigor? Com severidade? Com repreensão? Como é que Cristo trata a sua igreja? É bem verdade, irmãos, que Cristo, por diversas vezes, pelo ensino da palavra do Senhor, e por zelo que ele tem à sua igreja, muitas vezes ele trata e orienta pela sua palavra, que é a palavra de Deus, com firmeza. Nós não podemos esquecer disso, que Deus é firme nas questões de orientações que dá aos seus filhos. Mas, ao exemplo de Cristo, como nós, maridos, devemos cuidar das nossas esposas e amar as nossas esposas? Seguindo o exemplo de Cristo. Cristo amou a sua igreja. E se ele amou a sua igreja, ele tratou a sua igreja com misericórdia, com compreensão, com carinho, com cuidado. E é assim que nós, os esposos, devemos tratar as esposas. Todos nós temos, como se diz, a fraqueza de esquecermos disso na vida prática. Mas a palavra de Deus nos adverte para isso. Então, a primeira coisa que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. A segunda, que nós devemos tratar a sua igreja, a nossa esposa, melhor dizendo, com a dignidade, com carinho, com cuidado, assim como Cristo cuida da sua igreja. Claro que não estamos ignorando aqui o zelo de Cristo pela sua igreja. Quando a sua igreja incorre em erros, Deus, Jesus Cristo, exorta, cuida para que essa igreja não saia do padrão que agrada a Deus. Assim deve ser o nosso papel também como esposo. Devemos tratar com amor, com carinho, com zelo e estarmos atentos a ajudarmos as nossas esposas quando elas de fato precisarem de nossa ajuda também. Terceira coisa é que nós precisamos honrar a esposa, conforme a Bíblia nos diz. Quarta coisa, nós devemos proteger. Então, cada ponto desse aqui merece um comentário. Mas a quarta coisa que eu e você precisamos não esquecer, quando o assunto é nossa responsabilidade como esposo, é proteger a nossa esposa. Será que nós, os maridos, temos tomado atitudes que de fato têm trazido segurança e proteção à esposa? É uma coisa para nós, os maridos, pensarmos nesse início de conversa. Outra, nós precisamos servir a esposa. A Bíblia nos diz isso também, meus irmãos. E aí merece comentários de compreensão, mas nós estamos citando aqui porque são elementos essenciais e necessários para que nós, os homens, quando a Bíblia diz, maridos, amai as suas esposas, passa por esses requisitos que não podem ser esquecidos pelos homens. Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, tratar a sua esposa com carinho e com respeito,
honrar a esposa, a Bíblia diz isso. Proteger a sua esposa contra tudo aquilo que vem causar-lhe problemas, dificuldades, doenças, quem sabe emocionais também, de relacionamentos. E sexto, orientar a esposa. São papéis e são ações fundamentais do marido que diz que ama a sua querida esposa. E aí, meus irmãos, eu quero caminhar para a nossa fala final relacionada a esse assunto, fazendo um pequeno comentário sobre o sentido do amor que a Bíblia nos diz nesse texto. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. É verdade, irmãos, que a palavra amar aqui, o homem é o cabeça, é o líder da família. De certa forma, podemos dizer que sim. Agora, o fato de a gente entender que o marido é o cabeça, nos transporta a ideia de liderança. Só que essa liderança do lar, essa posição de o cabeça da família, não serve, irmãos, para que o marido veja a esposa como uma pessoa sem participação, uma pessoa calada, uma pessoa reprimida. Porque o sentido do texto aqui, irmãos, porque o marido é o cabeça, mas não é uma cabeça sem coração. Não é uma cabeça sem sentimento. O amor aqui, irmãos, amai, é um amor cheio do Espírito Santo. Não é um amor de forma tirana, dominador, opressor, controlador, que muitos maridos se portam. Esse é um comportamento de maridos que não temem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Pode ser que aqui e acolá a gente encontre, no meio, quem sabe, das igrejas, maridos com esse comportamento. Mas são comportamentos de tirania. Porque o sentido aqui de que o marido é o cabeça do lar, não é o sentido de tirania. Não é o sentido de reprimir. Eu tenho a voz, eu tenho a fala, eu falo e você se cale e pronto. Não é. O sentido aqui, irmãos, é de amor, cheio de compaixão, de compreensão, de amor que escuta, de amor que ama, que tem sensibilidade de coração para com a pessoa amada. Esse é o sentido que o texto nos diz. E eu quero caminhar para no final da nossa fala, lembrando de 1 Coríntios capítulo 13. O amor aqui, irmãos, é um modelo inspirador. 1 Coríntios capítulo 13. Ele começa e termina com os verbos de ação. Pode observar aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, esse é o mesmo sentido que nós observamos lá no texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, amai. Amai. Como é que se deve amar? No mesmo sentido que está exposta a palavra amor em 1 Coríntios capítulo 13. Porque os verbos de 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, todos eles terminam com indicativo de ação. O amor é ativo e não passivo. Não é aquele amor que só quer ser servido, que tem a esposa como escrava, como aquela calada que tem que só obedecer porque a Bíblia diz assim. Essa é uma interpretação de uma cultura machista que muitos querem aplicar à Bíblia. Só que a Bíblia, irmãos, não fala assim. O amor aqui, ele é ativo. Se nós amamos a nossa esposa, devemos observar que esse amor ele é ativo aos moldes de 1 Coríntios capítulo 13. O que nos diz 1 Coríntios capítulo 13?
É um texto muito conhecido da palavra de Deus, que nós não devemos esquecer, irmãos, as recomendações do tipo de amor que devemos proferir e canalizar para a pessoa amada, no caso a esposa, conforme a Bíblia nos diz, claramente no capítulo 13. Veja aí o que nos diz. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13, versos de 3 em diante. O amor é paciente. Veja aí. Você tem sido paciente para com a sua esposa? Pense nisso. Essa palavra é para nós, os homens. Exortação de Deus para o nosso coração, a fim de que melhoremos dia após dia. Você tem sido bondoso para com a sua esposa? O texto diz isso. O amor não arde em ciúmes. Como você tem se comportado em relação à confiança à sua esposa? Pois a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. O ciúme é um fruto da carne. Claro que não estou falando em ciúme no sentido de zelo. Mas o ciúme tem sido um dos grandes problemas no relacionamento entre o marido e a mulher. Então o texto se segue mostrando as qualidades desse amor ativo. Esse amor ativo, irmãos, que vai dando provas de que de fato nós, os maridos, amamos a esposa. Então o texto vai dizendo aqui, ó, o amor não se envaidece, não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, não se irrita, não se ressente do mal. Olha que coisa maravilhosa. Então o padrão aqui, irmãos, do amor, o qual Pedro nos ensina, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, maridos, amai as vossas esposas. O padrão aqui é de um amor ativo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não adianta nós proferirmos poesias, declarações de amor, teoricamente, mas na prática, no dia a dia, a esposa sabe que nós não devotamos o amor que deveríamos devotar à luz do que a Bíblia ensina. Então, nesta manhã eu quero deixar essa palavra que poderia se seguir. Temos muitas coisas a comentar ainda a respeito desse assunto. Mas até aqui, que Deus nos ajude, como esposo, como maridos, e você que futuramente será um marido, um esposo, se espelhe na palavra de Deus. Cuidado com os ensinos de uma cultura que não serve a Deus. O padrão de ensino para mim e para você, como marido, como esposo, para os rapazes que um dia hão de se casar, o padrão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Toda mulher bem amada se submete com alegria ao seu esposo. Não por uma força de uma cultura, mas porque tudo que Deus disse, tudo que Deus ensina é perfeito. E a mulher feliz é aquela que é bem amada pelo seu esposo. E a mulher boa esposa é aquela que se submete por saber que seu marido daria a sua própria vida por ela. Então ela ama, se submete, compreende e cumpre a função dela como esposa. Então que Deus nos ajude. Deus ajude a mim, que sou esposo, ajude a você, homem da igreja, e você que nos escuta nesse momento, a ser o marido segundo os padrões da palavra de Deus. E você, esposa, ore pelo seu marido. Ore para que a palavra de Deus dia após dia possa trabalhar na vida do seu esposo, porque os homens também, em seus comportamentos dentro do lar, são fruto de uma cultura que não jaz em Deus. Ore pelo seu esposo, tenha paciência, para que Deus trabalhe essas verdades graciosas de Deus no coração do seu esposo. Nós, esposos, vamos sempre examinar as Escrituras e observar o que de fato a palavra de Deus nos ensina quando o assunto é: maridos, amai as vossas esposas. Vamos orar nesse momento?
Deus, nosso Pai, te damos graças por esse momento de estudo, de conversa sobre o papel do esposo no lar, dentro da família. Ajuda-nos, Deus, para que seja os teus ensinos o norte das nossas vidas. Abençoe essa manhã o coração dos maridos, das esposas, dos esposos, para que o relacionamento seja construído à luz da tua palavra, Senhor, na definição de papéis que são por demais essenciais na manutenção e construção de uma família segundo a tua visão. Nos abençoe esta manhã, nos dê graça, perdoe os nossos pecados e direcione as nossas vidas. Assim te pedimos mais uma vez, te oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela nossa conversa, nossa fala sobre o papel do homem no lar, na família. Fizemos outras considerações. Esperamos em Deus que de alguma forma você tenha sido despertado e alimentado com a palavra do Senhor nesta manhã. Queremos agradecer a você que nos acompanhou neste momento, aos irmãos da igreja, quem sabe outras pessoas que também nesse momento acompanhou nossa conversa, que tenha sido de bastante proveito para a sua vida e para o seu coração. De forma bem especial para nós, os maridos e esposos, que precisamos da orientação e da graça de Deus, para que à luz da palavra do Senhor possamos cumprir a nossa função. Quero lembrar para você também essa manhã que durante a semana nós temos várias postagens, vídeos, como tem acontecido aí. Nós temos na próxima terça-feira, mais uma vez, o Projeto Zaqueu, de oração ao mesmo tempo, e fala bíblica também relacionada à família. Então, os nossos irmãos Carlos e Tereza têm liderado aí essas reuniões. Lembramos que nas quintas-feiras nós temos tido nosso encontro de estudo bíblico, doutrinário também. Você pode nos acompanhar. Mas especificamente esse mês de maio, que é o mês da família, quando nós estamos terminando esse mês, nós teremos ainda, se Deus quiser, algumas lives importantes, especiais e bem abençoadoras para o coração da nossa igreja e de todos aqueles que terão acesso ao nosso Facebook, tá bom? Então nós temos aí, podemos dizer assim, uma agenda já feita com 4 pastores. Tem o pastor Cássio, da 4ª Igreja de Belo Horizonte, se não me engano, é o pastor do Glênio, da Lília, da família da Lília, né, em BH. Então, se Deus quiser, ele vai nos trazer uma palavra abençoada. Os irmãos aí da comissão de divulgação, do Ministério de Divulgação, vão projetar aí a arte, dizendo o dia, o horário, tudo direitinho. Então, você fica atento para isso. Então, nós temos o pastor Cássio, que trará uma palavra sobre família, abençoadora para o nosso coração. Temos o pastor Eudes de Oliveira, lá de Garanhuns, né? Passou por um momento difícil de saúde, mas Deus o abençoou e ele está bem melhor, podemos dizer assim, recuperado, está se cuidando ainda, mas ele também é um homem de muita experiência, homem de Deus, e aceitou fazer uma live para nós também. Temos o pastor Humberto Costa, que é um dos pastores auxiliares da Igreja Presbiteriana das Graças, é psicólogo também. Ele aceitou fazer uma live para nós e será também um momento abençoador para nós. Além do pastor Jason, que é o pastor aí da família também do presbítero Humberto, César, lá de Pontezinha, de toda a família de Pontezinha, essa célula que está aqui na 1ª de Petrolina de Pontezinha, tem como pastor também o pastor Jason lá de Pontezinha. O pastor Jason também vai nos trazer uma palavra abençoada na área de família. Ele também é psicólogo, de muita experiência também. Então, graças a Deus que até terminar esse mês, nós seremos bem supridos com algumas lives, ensinamentos e pregações relacionadas à família. Então, como pastor, eu quero convidar você a priorizar esses momentos, assistir às lives, serão muito importantes para nós, entendeu? Então, se segue logo mais à noite, nosso próximo encontro. Você não esqueça de logo mais à noite se reunir com sua família, fazer uma leitura devocional, cantar o hino, suas orações, e aí depois você assiste uma mensagem da parte do Senhor. Deus nos abençoe, nos dê uma tarde abençoada na presença dele.